Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje eu vou explicar sobre carta arbitral, uma novidade do novo projeto de lei que revisou a lei de arbitragem. Fica aqui comigo e confia. Muito obrigado por sua audiência, sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje eu vou falar sobre a carta arbitral, uma novidade muito importante que foi introduzida pelo projeto de lei 7.108 de 2014, recentemente aprovado pela Câmara dos Deputados e que anteriormente já havia sido aprovado pelo Senado Federal. O projeto volta agora para o Senado apenas para discutir uma emenda que não tem nada a ver sobre o assunto do programa de hoje e que, após essa discussão da emenda, ele vai se transformar em lei. Portanto, o assunto que nós vamos tratar hoje se transformará em lei muito em breve, porque ele não é objeto mais de nenhuma discussão e já foi aprovado nas duas casas legislativas. Então vamos acompanhar o que diz o projeto de lei sobre a carta arbitral. Bom, antes de eu te mostrar o texto do projeto de lei sobre a carta arbitral, quero te explicar uma questão bem importante. O porquê de uma carta arbitral. Bom, você sabe perfeitamente que o juiz público representa o Estado. E por representar o Estado, ele tem simbologias muito específicas. Por exemplo, o símbolo do Poder Judiciário é a balança e a espada. A balança representando a ideia de justiça, de equilíbrio entre as partes, tratar com igualdade, e a espada, representando a ideia de força do Estado, o poder de império. Então, toda vez que o juiz toma uma decisão, as partes têm que cumprir essa decisão. Aqueles que são alcançados pela decisão devem cumprir essa decisão. Se não a cumprirem, o juiz usa a sua espada, ou seja, o seu poder de império, usa a força, o poder de coerção, para que se faça cumprir aquela decisão. E por que eu estou falando disso, de juiz público, de espada, se nós estamos aqui falando de arbitragem? Bom, estou falando disso exatamente porque a diferença fundamental entre o juiz público e o árbitro é que o juiz público tem a espada e o árbitro não tem a espada. O árbitro tem a confiança das partes, foi escolhido para dirimir o conflito, dizer quem está certo e quem está errado, em que medida está certo e errado. Mas ele não tem a força para fazer a parte se submeter à sua decisão de modo forçado quando necessário, quando não há o cumprimento espontâneo. Então, quando ele precisa o uso da força, ele precisa da espada. Ele não tem essa espada, como que ele vai conseguir? Ele vai se comunicar com a justiça pública e requisitar do juiz público que use a sua espada, para que se faça cumprir aquilo que ele determinou na decisão do árbitro. Então é para isso que serve a carta arbitral. É a comunicação que o árbitro vai fazer com o juiz público, requerendo dele que determine o uso da espada, ou seja, que determine o uso da força para cumprir alguma diligência solicitada, determinada pelo árbitro na sua decisão, e que não pode ser cumprida espontaneamente e que necessita, por exemplo, que o Estado então use da força para que aquela diligência seja realizada. E aí, a maneira com que o árbitro vai se comunicar com o juiz é que vai se desenvolver hoje, a partir da mudança da lei de arbitragem, assim que esse projeto de lei for aprovado definitivamente e, por fim, sancionado pela Presidente e publicado, se transformando em lei. Então, a partir desse momento, a comunicação do árbitro com o juiz público será feita através de um documento chamado carta arbitral, que é uma forma que facilita a interlocução do árbitro com o juiz. E que hoje, pelo texto vigente da lei de arbitragem, não há nada estabelecido como o árbitro vai se comunicar com o juiz. Então, diferentes formas foram tentadas ao longo desses anos que está em vigência a lei de arbitragem, e naturalmente os juízes também, sem saberem lidar adequadamente de como aceitar essa comunicação, e os árbitros sem terem uma forma já disciplinada de como se comunicar com o juiz, e às vezes isso criou alguns embaraços no desenvolvimento da arbitragem. Então, para simplificar tudo isso, para facilitar
o legislador incluiu nesse projeto de lei, que começou como o projeto de lei do Senado 406 de 2013 e depois foi renumerado, se transformando no projeto de lei 7.108 de 2014 na Câmara dos Deputados, e esse assunto já foi plenamente aprovado. Vamos ver como é que ficou o texto do projeto de lei 7.108 de 2014 e como ficará lá no texto da lei de arbitragem, a lei 9.307 de 96. Portanto, verifique aí comigo na tela que está aparecendo para vocês agora. Vai ser incluído um capítulo na lei de arbitragem, o capítulo 4b, que tem como título da Carta Arbitral. E diz lá, no artigo que será incluído então na lei de arbitragem, o artigo 22c, o árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato solicitado pelo árbitro. Parágrafo único. No cumprimento da carta arbitral será observado o segredo de justiça, desde que comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem. Então vamos por partes, para entender esse dispositivo. Está dizendo que o árbitro ou o tribunal arbitral. Primeiro, o esclarecimento. Porque o árbitro no singular ou o tribunal arbitral. Bom, o árbitro no singular é quando está definido que aquela arbitragem vai ser desenvolvida por árbitro único. Então, você terá o papel do árbitro, ele mesmo, como o único árbitro que está decidindo o conflito, vai tomar a sua decisão, vai solicitar uma diligência, determinar, por exemplo, a condução de uma testemunha que não compareceu espontaneamente a uma audiência em que seria necessário ouvi-la, ou vai requerer alguma providência de ordem cautelar urgente que precisa do uso da força, e aí, ao deliberar sobre isso, ele vai precisar solicitar ao juiz que faça o uso dessa força. E a forma que ele vai fazer é através desse documento Carta Arbitral. A Carta Arbitral é muito semelhante à ideia que hoje já existe, mas que serve para a comunicação de juízes públicos para juízes públicos. Quando desejam que um outro juiz determine o cumprimento de uma diligência, determine o cumprimento de uma ordem em um território que está fora da jurisdição do primeiro juiz. Então, apenas para exemplificar, o juiz de uma vara civil aqui de Brasília precisa de um cumprimento de uma diligência lá em São Paulo. O que ele vai fazer? Ele não pode, expedir a decisão para que um oficial de justiça de São Paulo cumpra essa decisão lá. Ele estaria extrapolando a sua jurisdição. Ele só tem jurisdição em Brasília. Mas ele precisa que o assunto seja resolvido. O que ele vai fazer? Uma carta precatória, que é o nome que se dá da carta que o juiz público faz para outro juiz público cumprir a diligência que ele precisa lá na sua comarca. Então ele faz uma carta precatória requerendo ao juiz o destino da onde ele precisa que a diligência seja realizada, que é chamado de juiz deprecado, e ele que solicita é o juiz deprecante. Então o juiz deprecante solicita ao juiz deprecado que determine a intimação de uma testemunha, o cumprimento de alguma diligência necessária. Ele vai fazer isso. E aí vai chegar lá para o juiz deprecado essa carta precatória. O juiz deprecado vai fazer o quê? Vai dar um despacho nessa carta precatória. Esse despacho é simples. Normalmente é uma palavra só. Cumpra-se. Cumpra-se. Ponto. E aí ele expede o mandado necessário, cumpra-se, espeça-se o mandado para cumprir aquela diligência. Esse mandado então será entregue ao oficial de justiça daquela comarca e o oficial de justiça irá ao local cumprir aquela diligência que foi determinada. É exatamente igual. A diferença é que não é de um juiz público para um juiz público, é de um árbitro para um juiz público. Então, só que em vez de chamar carta precatória, vai chamar carta arbitral. Então o árbitro vai solicitar ao juiz público que determine o cumprimento de uma diligência lá no seu local, porque ele precisa, não é só por uma questão de jurisdição aí, é porque ele precisa da espada do juiz público, do uso da força, porque ele não consegue fazer
sem a força, já que não houve cumprimento espontâneo. Então ele vai solicitar ao juiz público que determine o cumprimento da diligência. Enviou a carta arbitral. Nessa carta arbitral, o que ele tem que fazer? Ele tem que mandar a cópia, naturalmente, da convenção de arbitragem. Por que ele tem que mandar a cópia da convenção de arbitragem? Primeiro, vamos abrir um parênteses. O que é a convenção de arbitragem? Convenção de arbitragem é a cláusula ou o termo de arbitragem, o termo de compromisso arbitral, em que as partes decidem que aquele conflito será resolvido por arbitragem e designam o árbitro X para que resolva aquele conflito. Então, a convenção de arbitragem tem que ir junto da carta arbitral apenas para demonstrar para o juiz que aquele árbitro tem poder para decidir aquele conflito. Ele está instituído pela escolha, pela confiança das partes para dirimir o conflito. Está investido desse poder através da confiança que lhe foi delegada pelas partes. Então a convenção de arbitragem é apenas para mostrar para o juiz por que ele é árbitro daquele caso, porque as partes o juiz escolheram. Ele vai mandar a convenção de arbitragem junto para instruir o seu pedido, a sua solicitação para o juiz público. E o juiz público não tem que analisar se está certo, se está errado, ele não tem que entrar no mérito. Esse mérito é do árbitro. O que o juiz público vai ter que fazer é escrever: cumpra-se, espeça-se o mandado, e aí ele vai especificar qual o mandado, do que se trata a diligência, para que seja realizada aquela deliberação do árbitro. É isso que o juiz público tem que fazer, e essa comunicação ficará muito mais simples, facilitada, para que haja uma interlocução muito adequada entre o árbitro e a justiça pública, naturalmente acelerando o procedimento de arbitragem e dando ainda mais garantia de um processo eficiente para as partes. Então essa mudança que o projeto de lei 406 de 2013 do Senado, transformado no 7.108 de 2014 da Câmara dos Deputados, apresenta, essa novidade é salutar. Fará um bem enorme à arbitragem e, naturalmente, traz às partes, a própria justiça pública, uma maneira mais clara, mais objetiva de como essa comunicação vai se realizar, simplificando a vida do árbitro, acelerando o procedimento de arbitragem e, se for o caso, precisar de uma diligência que implique em alguma necessidade de manter o sigilo disso, ele vai mandar a convenção de arbitragem ou o termo de compromisso arbitral, ou a cláusula compromissória, ou ambos, ou o termo de arbitragem, onde vai estar estipulado também que aquele procedimento seguirá e deverá observar a confidencialidade, o dever de sigilo. Naturalmente, com essa ressalva estabelecida na convenção de arbitragem ou no termo de arbitragem, isso informará o juiz público de que ele deverá imprimir segredo de justiça àquela providência, naturalmente evitando que aqueles atos sejam objeto de publicidade total, preservando o nome das partes e as diligências realizadas com a descrição que é necessária em procedimentos de segredo de justiça. O juiz público vai assim determinar e vai mandar cumprir aquela diligência requisitada pelo árbitro. Portanto, é isso. Você entendeu o que é a carta arbitral? Ficou com alguma dúvida? Pergunte. Mande sua pergunta para mim, o meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Terei grande prazer de interagir contigo. Tem alguma outra dúvida que você queira saber sobre mediação e arbitragem? Por que não me perguntar? Ficarei muito feliz de colaborar contigo e esclarecer a sua dúvida. Bom, tem uma crítica? Faça. Construtiva. Ajudará muito a gente melhorar cada vez mais o nosso momento arbitragem. No mais, quero agradecer por sua audiência e pedir para você, se tiver gostado do nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Isso vai me deixar bastante feliz também. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência e te convido a assistir o nosso próximo programa Momento Arbitragem. Toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Um abraço para você, até o próximo programa.